Começa. Olá, boa noite, internautas da página do programa Super Bate-Papo. Aqui quem fala é Gilberto Cruz. E hoje teremos aqui um debate que será do centro à periferia, um olhar da nova bancada dos vereadores da cidade de São Paulo. Contaremos com a participação de Luana Alves, do PSOL, Júlio Clímaco, também do PSOL, e Otacílio Ribeiro, do PCdoB. Para nos auxiliar nesse debate, contamos com a presença e a participação dos comunicadores Genês Maciel e Teófilo Júnior, e eu saldo aqui o Genês Maciel. Boa noite, Genês, é com você. Olá, Gilberto, tudo bem? É um prazer estar aqui com todos vocês. E, para mim, está sendo uma experiência nova, né? Estrear nesse novo formato de conversa com os candidatos, né? E eu não sei se eu já posso fazer uma breve apresentação conceitual aqui, Gilberto. E aí, eu posso fazer? Pode, claro. Então, gente, a ideia desse debate, dessa entrevista, é que a gente quer discutir sobre o papel do centro na periferia, né? E qual que é a ideia? A importância de haver progresso na periferia, né? Com as ações de políticos e lideranças que pensam o centro, ou seja, que direcionam as suas energias e ideias apenas aos lugares que já possuem boas condições de vida, de poder viver bem, que esses políticos, junto com o povo da periferia, construam também esse bem-estar social na periferia. Nós sabemos historicamente que a periferia, né, ela teve assim o seu princípio, né, uma abolição de escravos no Brasil, foi uma abolição assim de Araque, né? Porque sem as condições necessárias de moradia e sobrevivência, os negros foram para os morros, né? Formando assim as favelas. Hoje as favelas ainda são uma realidade precária, né? Muito fortes. E não há políticas públicas para melhorar a situação. Hoje nós falamos da Brasilândia, inclusive, né? A referência é a Brasilândia. Mas assim, a gente pode ser que outras periferias também, guardadas as características de cada uma, podem participar dessa atmosfera, desse conceito que nós vamos apresentar. Para começar, eu vou fazer uma primeira pergunta e depois os amigos de luta e vivência da periferia, né? Que é nossos amigos aí, o Gilberto, o Theo, o próprio Otacílio, né? E o nosso amigo Douglas, que está intermediando aqui para a gente, né? Então é o seguinte, a periferia, né? A favela. Ô, Genês. Oi. Só um minutinho antes de você fazer a sua pergunta, eu vou só passar para a apresentação ao Theo, senão ele fica no hiato aqui da apresentação, né? Eu apresento o Theo e depois eu volto para você com a pergunta. Ah, legal. Muito bom. Boa noite, Theo. Tudo bem? Estamos aí juntos para essa live aqui desse debate. Boa noite, Gilberto. Boa noite, Maciel. Boa noite, Otacílio. Boa noite a todos os internautas aí que estão acompanhando. Prazer estar nesse bate-papo aqui, ajudando a construir alternativas, né, para a nossa periferia, sobretudo num momento tão importante como que a gente está passando agora de pandemia, de problemas crônicos sociais que a gente está envolvido aí. O momento de eleição é muito importante, então é um prazer estar aqui com vocês, tá? Ok, Theo, obrigado. Aí, Genês, é com você. Se você quiser mandar aí a sua primeira pergunta da noite. Pô, legal, Theo. É um prazer estar aqui com os meus amigos, com os candidatos que venham a participar com a gente aqui, né? Então, a primeira pergunta que eu faço aos candidatos, e isso pode se estender a todos, né? Gente, o que é a periferia para vocês? Bom, Tacílio, você é o único que está aqui por enquanto, então pode responder.
Boa noite a todos. Agradeço o convite para esta live de troca de ideia, que eu não considero um debate, porque aqui é tudo camarada do mesmo campo progressista. E essa questão da periferia, como que nosso camarada perguntou aí, eu tenho 70 anos. Eu nasci no Parque Peruche. Nós éramos considerados o bairro mais perigoso de São Paulo. A polícia, para entrar aqui, tinha que pedir licença. Era um bairro negro, de gente pobre. E a periferia, naquela época, não se falava periferia. Falava-se favela. O bairro do Peruche era uma espécie de uma favela, pessoal tudo pobre, casas de terra, água no poço, lamparina, rua sem asfalto, sem nada. Estamos até hoje aqui, no Parque Peruche, progrediu, virou um bairro cobiçado pela classe média, média alta, mas com muita luta conseguimos aprovar no plano diretor um artigo que não pode construir aqui mais que o dobro do terreno, senão já temos tudo embora para longe. E o Peruche é a 6 quilômetros da Praça da Sé, e nós éramos periferia quando eu era criança. Então, nós temos uma grande experiência sobre periferia, e como que a periferia progride, porque nós progredimos o Parque Peruche. Nós progredimos, mas aqui era um lugar periférico a 6 quilômetros do Marco Zero da Praça da Sé. Veja a situação. Era um bairro de gente perigosa, bairro de negro, bairro de sambista, e progrediu, o projeto chegou, nós conseguimos preservar as raízes do Parque Peruche, aquele pessoal tudo mora aqui, o bisavô, o vô, o neto, e a gente entende a periferia como nesses termos. Periferia é um local onde que a comunidade, com muita luta, com boas lideranças, progride e traga o progresso. Vai continuar no mesmo lugar, não vai mudar o território, mas o progresso chega. Então, isso que eu entendo como periferia, como progresso da periferia. Muito bem. Theo, alguma pergunta? É bom a gente saber que estamos conversando com gente que conhece, né? Gente que viveu essa realidade e tem propriedades para saber o que está falando, né? Esses dias a gente viu, acho que o Boulos, né, falando que o russomano conhece a periferia porque a cada 4 anos ele vai lá para pedir voto, né? Só por isso, né? A realidade, o que de fato vive os cidadãos paulistanos dos extremos aí, ele não conhece, né? Então é bom saber que a gente está conversando com gente que conhece aqui, como o Otacílio, né? Nesse sentido, Otacílio, elaborei uma pergunta aqui, que tem a ver com o plano diretor, né? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, né? O plano diretor estratégico, eu não sei se todo mundo conhece, ele consiste em uma lei municipal, né, com diretrizes para o desenvolvimento urbano e rural da cidade de São Paulo, e estão ali comandos essenciais para as políticas públicas que impactam diretamente na vida dos cidadãos, né? Mobilidade urbana, uso de ocupação do solo, uso social da propriedade, preservação do patrimônio histórico, cuidados com o meio ambiente, etc., né? A gente vive na maior cidade do hemisfério sul, né? E nós até temos um plano diretor que é considerado avançado, né? Ele foi premiado e citado em referências em outras metrópoles, né? Foi aprovado em 2014, né, durante o governo do Fernando Haddad, a Lei 16.050-14, né, a prévia, e desde a sua vigência, ela já previa uma revisão, né, em 2021. Então, às vésperas das eleições, né, para prefeito e vereadores, esse é um tema alvo de debate, né, entre os principais candidatos, né. Então, eu queria saber, Otacílio, que sendo eleito, qual que será a sua atuação a respeito desse assunto? Primeira questão é a seguinte: o plano diretor ele é muito bom, mas até hoje não foi executado. O plano diretor, um exemplo aqui nessa região, por exemplo, o plano diretor de 2002, nós conseguimos aprovar o alargamento da Rua Zilda, ela até hoje, nada foi alargado. Nós conseguimos aprovar o alargamento da Avenida Imirim, até hoje, nada foi feito. Nós conseguimos aprovar os parques públicos. Eu, por exemplo, estou há 40 anos pelo parque público do Parque Peruche, conseguimos aprovar no plano diretor, como Parque Chácara do Niásia. 2004 se tornou lei municipal, até hoje
não foi executado o Parque Público. Nós temos 168 parques públicos, que nós, da Rede Novos Parques, do qual somos os coordenadores em São Paulo, nós temos 168 parques aprovados no Plano Diretor de São Paulo, que nenhum foi executado. Outro dia mesmo teve um evento grande lá do Parque da EMA, Morro do Chapéu, mas nenhum parque foi executado. Aqui na questão nossa do zoneamento, aqui na nossa região, por exemplo, o Parque Peruche, nós podemos aprovar, como eu falei, a mudança na ZI, porque aqui só pode construir o dobro terreno. Foi uma luta da comunidade. Lutamos muito e conseguimos, porque nós vimos conseguir um prédio aqui no centro do bairro, nós ficamos muito preocupados, fomos para cima e conseguimos aprovar, mudar a ZI, e aqui ficar uma área que só pode construir o dobro do terreno. E agora, 21, nós estamos preocupados com a inspeção imobiliária. Nós temos uma questão também muito emblemática, que é a questão do Campo de Marte, porque ali o que acontece no Campo de Marte? Ali é zóio, e nós temos ali um complexo esportivo do Campo de Marte, do qual sou secretário-geral, que tem 6 campos de futebol, 60 ali, e o pessoal quer mudar o zoneamento ali, porque ali é zóio. Os caras querem mudar ali para ZEI 5 e ZEI 6, o que eles querem? Eles querem fazer um heliporto e liberar a Brahme para ser ZEI 5 e ZEI 6. Agora eles liberam para ser ZEI 5 e ZEI 6, eles podem construir prédio e comércio. Eles vão pôr 100 prédios de cada lado da Brahme, ponto da Casa Verde e até voluntário. E a pele só pode dizer nós, porque nós temos uma ação judicial ali que não pode tirar nós dali. E com nós ali eles não conseguem fazer essa troca de zoneamento. Mas a questão da especulação imobiliária é essa daí. A joia da coroa é o Campo de Marte. É o Campo de Marte, porque aí eles vão ganhar ali, se eles construírem esses prédios que eu te falei, vai ter uma média de 8 mil apartamentos a 3 milhões cada apartamento, eles vão levar para cada 24 bi a turma do Dória. Então, São Paulo tem que ficar atento a esta questão especial. E aqui, nós aqui, especificamente do Parque Peruche, vamos para a luta. Não pode escolher samba na rua, vamos para a avenida e tal, porque nós não queremos que mude aqui o nosso zoneamento, porque aqui nós conhecemos todo mundo. O neto, o bisneto, o tataraneto. Desde 34, que foi construído, loteado a partir de 3 de abril de 34, nós estamos aqui. Aqui é um quilombo. Outro dia chegou uma francesa aqui, tem querer me alongar, é uma historinha até interessante, na minha porta. Eu falei, quem sabe que é? Mentira que ela falava. Ela veio da França, de Sorbonne, escreveu um livro sobre o Parque Peruche, porque é o único lugar no Brasil, aqui em Madureira, tem 4 escolas de samba. E aqui também do Brasil, dos 3 maiores esportistas do Brasil, 2 saíram daqui. É o Pelé e os outros 2 qualquer. Tem Maceira da Silva e o Éder Joseph. Nós temos 1 metro de área verde. Então, o Parque Peruche é um bairro emblemático. Por isso, nós temos que lutar para não mudar o zoneamento aqui. Porque aqui é um bairro histórico de São Paulo. É um bairro que não existe mais na cidade de São Paulo. E ainda a 6 quilômetros do Marco Zero de São Paulo. Muito bem, obrigado, Tacílio. No momento em que a gente acaba de entrar na nossa live aqui, a Luana Alves, e a gente faz uma saudação. Muito boa noite, Luana, tudo bem? Tudo bom, pessoal, desculpa pelo atraso, perdão, estava em outra agenda, mas agradeço muito pelo convite de vocês. Eu queria aproveitar e retomar uma das perguntas iniciais aqui de um dos nossos comunicadores, que é o Genês, que ele perguntou o seguinte: o que é periferia? Fala um pouquinho pra gente. Caramba, bem, essa pergunta logo de cara. Olha, a periferia, para mim, na minha opinião, a periferia é onde está o centro político, cultural, econômico da cidade, só que é o centro excluído, porque a periferia é quem produz, a periferia é quem trabalha, a periferia é quem acorda cedo e dorme tarde, a periferia é quem gera dinheiro, gera lucro, gera toda a sustentação da cidade, e é quem está excluída das políticas públicas, das decisões de poder, quem está excluída de fato dos espaços de decisão. Então, para mim, a periferia é o centro real da cidade que hoje está excluído, que hoje está jogado num espaço de margem, que está jogado num espaço de exclusão, que está jogado num espaço de completa exclusão mesmo política e econômica. Então, para mim, é difícil dizer a periferia, porque são várias e cada um tem uma história, né? A Zona Leste tem uma história, aqui a Butantã tem uma história, as periferias são muitas, são múltiplas, mas, sobretudo, é o centro da cidade, é o que produz a cidade, excluído do espaço de poder, excluído da economia. Muito bem, obrigado, Luana.
Eu também aproveito aqui para saudar o candidato Júlio Clímaco. Boa noite, Júlio. Boa noite, Gilberto, é isso? Gilberto Cruz? Gilberto Cruz. Sim. Boa noite, Gilberto. Desculpa, eu estava com um probleminha aqui para linkar, mas já estamos juntos. Quero cumprimentar todos os participantes, todos os amigos, agradecer imensamente pelo convite e pela oportunidade. Júlio, eu aproveito para fazer a mesma pergunta que eu fiz para a Luana. O que é periferia, Júlio? Bom, a periferia, além de representar um território excluído do centro da cidade pela questão física, eu acho que o que mais significa periferia é a exclusão dos benefícios sociais, dos benefícios de uma vida completa, plena, onde você tem saúde, onde você tem educação, onde você tem cultura. A periferia para o Brasil, para nós brasileiros, ela significa exclusão. É dessa maneira que eu penso, é dessa maneira que eu vejo e é dessa maneira que eu quero reverter junto com os progressistas do Brasil, junto com os progressistas de São Paulo, essa lógica cruel de exclusão. Eu acho que quando a gente fala, e o nosso candidato a prefeito Boulos, justamente com a nossa querida Luiz Erundina vem falando, de colocar a periferia no centro do debate, ela traz justamente essas questões todas de minimização da vida e das pessoas para um debate sério e que reverta esse quadro de exclusão, esse quadro de discriminação. Então, eu vejo a periferia dessa forma, nessa questão social, nessa questão que deve ser revertida para que a gente consiga caminhar, para que o Brasil volte a ter dias melhores, e principalmente a cidade de São Paulo, que é o nosso principal foco no momento, esse foco de resistência da esquerda e do progressismo, e buscando realmente trazer a periferia, trazer toda a classe social excluída para o centro da discussão, para o centro das atenções. Muito obrigado, Júlio. Para você que está chegando agora, amigo internauta, nós estamos aqui com três comunicadores e 3 candidatos a vereador, 2 candidatos e uma candidata. E o nosso tema de hoje é do centro à periferia, um olhar da nova bancada de vereadores de São Paulo. Theo, tem alguma pergunta para os candidatos? Agora sim, estamos com os 3. Você pode direcionar a um ou aos 3, para que os 3 respondam igualmente. Uhum. Primeiro, boa noite aí ao Clímaco e à Luana. Prazer estar aqui conversando com vocês. Eu tinha feito uma pergunta para o Otacílio acerca do plano diretor da cidade de São Paulo, né? A gente sabe que o ano que vem é um ano importante, porque vai ser o ano de revisão do plano diretor, que foi aprovado em 2014, né, na administração do Fernando Haddad, e eu queria saber qual que é o posicionamento de vocês e quais são as propostas acerca do plano diretor, quer dizer, dessa revisão, né, que vai ocorrer no próximo ano, caso vocês venham a ser eleitos. Luana? Eu começo? Tá certo. Bom, Sim, primeiro, obrigada damas. pelo questionamento. Tá bom, obrigada. O questionamento do plano diretor é fundamental porque é um espaço que varia de legislatura em legislatura, então não teve na última legislatura, e é um espaço de votação e de disputa muito forte, né? A última votação de plano diretor que teve, que foi na gestão Haddad, representou alguns avanços, na minha visão, representou avanços, por exemplo, em relação à questão de parques públicos, representou avanços em relação a espaços de habitação social, mas não aconteceu algo que seria fundamental para, de fato, efetivar o plano diretor, que é enfrentar os interesses imobiliários em São Paulo. Né? Existem interesses imobiliários que geram gentrificação, que geram expulsão
das pessoas mais pobres para as cidades, para os cantos da cidade, que geram o fim de parques públicos, que geram o fim de áreas verdes, e esses interesses imobiliários precisam ser enfrentados se a gente quiser fazer um plano diretor que, de fato, contemple a população de São Paulo, né? E que, de fato, a gente consiga efetivar o plano diretor. Por exemplo, no último plano diretor, estava lá a criação de mais de 60 parques públicos, mais de 60 espaços verdes públicos. Hoje tem 11 em São Paulo. Né? Então, o que aconteceu para a gente não conseguir efetivar esse ponto específico do plano diretor? Na minha visão, foi a gente não ter conseguido a prefeitura, porque, enfim, acabou a gestão Haddad, entrou a gestão Dória e logo depois Bruno Covas, foram gestões que não enfrentaram os interesses imobiliários. Não só a gente não conseguiu construir esse tanto de espaço verde público, como também está com risco de perder, porque existe interesses de empreendimentos imobiliários para tomar conta desses espaços. Né? Então, precisa enfrentar esses interesses. Eu sou a favor, assim como o PSOL, nosso candidato Boulos e os meus colegas aqui do PSOL, estou a favor da gente fazer cumprir o Estatuto das Cidades, que tem que estar contemplado no plano diretor. Não adianta a gente fazer um plano diretor que não tenha a regra que está no Estatuto da Cidade da habitação social. Vocês estão conseguindo me ouvir, pessoal? A habitação social, sim, claro. Que é... Ah, maravilha. Ah, então maravilha. A habitação social é a gente fazer cumprir o que está no Estatuto da Cidade. Imóvel vazio, com dívida milionária de IPTU, não é para deixar parado. Imóvel vazio com dívidas milionárias de IPTU tem que servir para habitação social. Tem que servir para fazer moradia da população que não tem renda para pagar aluguel. Não dá para a gente ter uma cidade em que o salário mínimo é R$980 e um barraco longe da periferia custa R$600 para você morar. Então, a gente sim tem que valer o Estatuto das Cidades no plano diretor, garantir reforma urbana, garantir áreas verdes públicas, né, de forma permanente, e a gente também priorizar o transporte público, em especial o transporte público intermodal, né, que é para tentar, de alguma forma, segurar o número de veículos nas ruas, de automóveis individuais nas ruas. Né? Então, esse também é um ponto importante, que eu não vejo muito contemplado, achei que ficou um pouquinho atrasado no último plano diretor, e que eu acho que a gente tem que tentar abordar também. E, sobretudo, eu acho, só para finalizar mesmo, eu acho que o plano diretor, assim como foi na última legislatura, deve ser acompanhado por discussões populares. Tem que ser discutido nas subprefeituras, tem que ser discutido nos conselhos municipais participativos. Não dá para ser uma discussão que fique só entre a Câmara de Vereadores e a Prefeitura. O último plano diretor, de fato, envolveu os bairros, envolveu mais gente. Eu acho que tem que radicalizar essa participação popular nessa votação que vai ter em 2021. Obrigado, Luana. Júlio, a sua resposta? Bom, obrigado, Theo, pela pergunta. E eu vejo que o plano diretor que virá a ser elaborado precisa, sim, como falou minha querida colega Luana, passar por uma discussão junto à sociedade civil, uma discussão profunda, ouvindo as pessoas que moram nas periferias, que moram nos bairros que mais necessitam de ambiente verde, que mais necessitam de espaços públicos de cultura, que mais necessita de um transporte coletivo efetivo, um transporte coletivo que não carregue gente como carrega gado. Então, passa por ouvir esses territórios, por ouvir essas pessoas, e por ter uma intenção, uma vontade real de se fazer uma cidade igual. Porque o que acontece? Você tem na cidade de São Paulo bairros extremamente arborizados, bonitos, bairros maravilhosos, e você tem na periferia o cimento, o barro, e isso precisa ser encarado de maneira séria para que se resolva. O plano diretor é uma excelente oportunidade para se discutir essa questão. Em relação à moradia social, isso precisamos, sem dúvida nenhuma, avançar e avançar muito. Eu acho que o PSOL tem uma proposta excelente que vem a calhar com o posicionamento pessoal, social e político do nosso candidato a prefeito, que é o Boulos, que é a questão das moradias no centro da cidade. E isso precisa ser trazido à discussão, à pauta e ao avanço desse projeto, de desapropriar imóveis abandonados, imóveis que devem IPTU astronômicos,
e transformar isso em moradia popular, moradia para as pessoas que precisam morar mais próximo do seu trabalho, para as pessoas que estão em situação de rua. Então, o plano diretor é uma excelente oportunidade para a gente avançar nessa questão da moradia, da igualdade da moradia na cidade de São Paulo, para que todos morem bem. A cidade de São Paulo é a cidade mais rica do Brasil, uma das mais ricas do mundo, com um orçamento de 70 bilhões anuais, não pode assistir a essa desigualdade extrema, onde você tem bairros como os Jardins e, ao mesmo tempo, você tem a periferia abandonada, inclusive no aspecto de orientação habitacional. Então, o plano diretor ele precisa avançar com essa intenção, transformar a moradia mais distante, uma moradia mais moderna, uma moradia ambientalmente saudável e, principalmente, que permita a fácil locomoção entre a moradia e o trabalho. Então, eu acho que o plano diretor tem que avançar em todas essas questões, e principalmente na desapropriação de imóveis no centro da cidade de São Paulo, que são 40 mil imóveis em situação necessariamente para ser desapropriado e ser transformado em moradias populares. Muito obrigado. Muito bem, obrigado, Júlio, pela sua resposta. Genês, tem alguma pergunta? Bom, enquanto o Genês está ali, eu tenho uma pergunta em comum para os três candidatos. Eu queria saber o seguinte. Aqui, no começo da pandemia, as periferias elas acabaram ficando praticamente esquecidas. A Deus dará, o poder público não pisou o pé aqui. Eu moro aqui na Vila Brasilândia, no Jardim Guarani. Eu não vi nenhum vereador da atual legislatura pisar aqui nos pés da Brasilândia, aparecer aqui e dizer, está precisando de alguma coisa, não está. Enfim, aqui a periferia se organizou por si própria, né? Ela criou aqui na Brasilândia nós criamos uma rede Brasilândia Solidária, onde nós tivemos vários núcleos, né, para desenvolver a nossa Brasilândia, enfim. Para não ficar, para reduzir os danos do impacto do coronavírus. E um desses danos, geralmente, foi a questão do emprego e renda. Eu queria saber dos candidatos quais são as propostas para a geração de emprego e renda nas periferias. Pode começar, Luana? Eu? Pode ser. Eu? Otacílio, você fica à vontade. Pode ser, qualquer... Não. Pode ser aqui na Casa Verde nós temos um plano muito bom. Nós reunimos todas as lideranças da Casa Verde e estamos fazendo um plano para a Casa Verde ligado aos professores da USP, da FAO, etc. E o nosso plano é o seguinte: primeira coisa, nós tem gente do exterior envolvida, já tem bons milhões de reais já chegando. Primeira coisa, nós queremos que a população escolha o equipamento que vai ser construído aqui, grande, pela iniciativa privada, dinheiro do exterior. E nós também estamos fazendo um plano, a questão do emprego. O emprego do morador da Casa Verde, Parque Peru, adjacência, fica dentro da Casa Verde. Dentro da Casa Verde. E nós vamos criar uma moeda que vai chamar verde, dentro da Casa Verde, mas esse tipo de troca, por exemplo. O cara é mecânico, conserta o carro, o outro vende gás, fornece mecânica. Nós fizemos isso lá no Ceará. Lá no Ceará tem uma cidade que tem essa moeda que funciona muito bem. E nós trabalhamos junto de empresa por empresa, porque aqui na Casa Verde, nós temos milhares de pequenas empresas, com 5, 10 funcionários, tudo, e nós trazemos essa empresa uma conversa entre o líder, entre o núcleo e as empresas, para que o emprego fique dentro do bairro. Nós vamos tentar fazer uma lei que essas empresas que dêem emprego para o pessoal da
da região seja isenta de certos impostos municipais, ou diminuída essa porcentagem de impostos municipais. Então, nós temos esse plano já em andamento aqui na Casa Verde, que eu acho que o plano ideal, porque você fazendo esse plano, que você melhora a mobilidade da região, você melhora a qualidade de vida da região em termos de horas que a pessoa fica do ônibus para atravessar a cidade para ir ao seu emprego. O empregador também é bom, porque é questão de vale transporte, etc. Nós estamos com esse plano já em andamento já há alguns meses, aqui na região da Casa Verde. Acho que isso daí seria ideal para a cidade inteira. Tentar trazer o emprego para o entorno de onde tem empregador e com incentivo municipal. Isso aí eu vou fazer quando eu assumir na Câmara Municipal em janeiro. Nós vamos tentar implantar isso aí no âmbito municipal. Ok, obrigado, Tacílio. Luana? Valeu, Tacílio. Bom, em relação ao emprego e à renda, primeira coisa, a gente sabe que São Paulo é a cidade mais rica da América Latina. Em São Paulo tem os bilionários do país inteiro. Essa é uma cidade que tem um orçamento, como falou meu amigo Júlio Clímaco, um orçamento bilionário. Então, é muito possível a gente ter políticas de fomento à economia solidária, políticas de fortalecimento de pequenos negócios e uma política de renda solidária. A política de renda solidária, né, que tem gente chama de renda básica universal, é possível de ser aplicada a nível municipal. Então, a proposta que a gente tem, junto com Boulos e com a Erundina, é uma proposta de renda solidária, né, que seria aplicado já no início do mandato para 1 milhão de famílias que estão abaixo da linha da pobreza, famílias que são principalmente chefiadas por mulheres negras, que têm muitas crianças, e é necessário que essas famílias consigam ter acesso à renda solidária. Então, seria uma renda que ia variar de 200 a 400 reais, né, logo no primeiro ano de mandato, e que vai ajudar a fortalecer a pequena economia, as economias locais, os comércios de bairro, e, inclusive, ajudar a gerar emprego. Isso é bastante importante. A gente também quer formar frente de trabalho da prefeitura, né? Então, obras locais, obras que podem ser feitas, por exemplo, obras ligadas a saneamento básico, claro que não é só o município, que tem que ser feito em parceria com o Estado e com a Sabesp, são obras que se devem empregar mão de obra local. E que se deve empregar mão de obra local não por meio de contrato precário, mas por meio de contrato sério, firme e estável com a prefeitura, mesmo que seja temporário. Então, é possível a prefeitura ter políticas para ajudar na geração de empregos para a população. A gente também quer que os empregos que hoje a juventude tem acesso sejam um pouco mais estáveis e um pouco mais decentes, né? Eu sou coordenadora de uma rede de cursinho popular chamada Rede Emancipa, que tem muitos jovens da periferia, e a grande maioria faz rap, entrega iFood, faz geralmente bicicleta, e não tem, por exemplo, se sofrer um acidente, a empresa que é a rap não paga. Se acabar sofrendo alguma multa, não tem nenhum tipo de apoio. Então, a gente precisa também garantir que no município de São Paulo, a juventude que está em empregos precários, empregos ruins, consigam ter o mínimo de apoio. Então, por exemplo, nesse tipo de serviço que é precário, é possível propor algumas regras dentro do município para garantir um mínimo de dignidade para a população periférica. Então, são várias propostas, desde renda solidária, passando por crédito para os pequenos negócios, passando por uma política, por exemplo, de isenção de IPTU para pequenos negócios, né? Passando também por frente de trabalho da prefeitura, passando por formas de garantir um pouquinho de mínimo de garantia trabalhista para os jovens que estão na cidade fazendo esse tipo de emprego precário de aplicativos. Então, essas são algumas propostas. Queria reforçar para vocês que quando existe desemprego, é sempre desemprego pior para a juventude, em especial para a juventude preta e periférica, que é quem mais fica de fora do mercado de trabalho. Ok, obrigado, Luana. Júlio? Em relação à questão do desemprego, é um assunto que me é muito caro, porque é justamente a minha bandeira de candidatura, de legislatura. Eu sou do interior da Bahia e vim para São Paulo em 1984. Eu vim para cá com 14 anos de idade e vivenciei no Nordeste, na Bahia, no sertão da Bahia, lá na cidade de Serrinha, semiárido da Bahia, o nascimento daquilo que se chama frentes de trabalho.
As frentes de trabalho, elas são criadas e foram criadas naquela época, na realidade, desde 1956, que se trabalha com esse instrumento de inclusão social, para socorrer aqueles que estão em situação de fome, de miséria. Elas são temporárias, geralmente são feitas de 6 meses, com prorrogação por mais 6 meses, mas nada impede que elas se prorroguem enquanto durar a crise. E nós estamos no Brasil hoje entrando, vivendo aquela que será a maior crise de todos os tempos, como foi na sanitária, será na econômica. Não tenho dúvida nenhuma disso. Gostaria que assim não fosse, mas estamos vivendo isso. A quantidade de pessoas que perderam seus empregos, perderam seus postos de trabalho é imensa. Na cidade de São Paulo, falamos de 1 milhão de desempregados, sendo que 500 mil pós-pandemia, ou seja, durante a pandemia, um reflexo da pandemia. E vejo que as frentes de trabalho, e é isso que, se eleito for, levarei à Câmara Municipal, ela tem que ser um instrumento legalizado, ela tem que ser um instrumento institucional para que sempre que houver crises nessa magnitude, que recomende, que necessite que o Estado tome a frente para combater a miséria, se crie necessariamente frentes de trabalho. Frentes de trabalho para trabalhar na zeladoria da cidade. Eu estive no Grajaú, no extremo sul, há 3 dias atrás, e pude ver o abandono daquela região. O mato, ele caminha junto com as ruas, os esgotos a céu aberto. Vejo uma oportunidade excelente para que a gente transforme a cidade de São Paulo numa cidade melhor para se viver, através das frentes de trabalho criadas pelas prefeituras, mas sim, com obrigação de criação, porque vai ser vinculada em lei. E essas frentes de trabalho serão administradas nas subprefeituras, para que empregue as pessoas daqueles locais. Se pagarmos um salário mínimo para cada pessoa empregada numa frente de trabalho, um contrato administrativo que não gera vínculo empregatício por 6 meses, calculamos que com 50 mil pessoas empregadas, gastaríamos algo em torno de 300 a 350 milhões para operacionalizar essas 50 mil pessoas trabalhando na zeladoria da cidade. Isso é possível, isso está no plano de governo do Boulos, ele tem essa vontade de se criar a frente de trabalho, mas eu, como candidato a vereador, estou dizendo que, eleito sendo, apresentarei projeto de lei no sentido de institucionalizar as frentes de trabalho na cidade de São Paulo para enfrentar a crise econômica, a crise do desemprego que se apresenta e que precisa ser combatida a todo custo para que as pessoas tenham condição de colocar comida em sua mesa. Estou aqui na live. Obrigado, Júlio. Obrigado demais candidatos pelas respostas. Eu vou passar a palavra daqui a pouco para o Genês. Eu só queria comentar alguns comentários. Eu vou passar para você daqui a pouco, Genês. Eu só queria assinalar alguns comentários que estão postando aqui no Facebook. O Antônio Carlos e o Gabriel saudam o Otacílio, e o Benedito também. Quem mais aqui? O Benedito Carlos saudando a Luana. O Benedito fala ainda, vamos construir a unidade da esquerda, isso aí, Benedito. A Priscila Amstalden, ótimo bate-papo com gente realmente preocupada com a nossa periferia. Tem mais uma pergunta que o Douglas levantou aqui, mas eu não consegui ver, Douglas. Você me manda lá no zap aqui, eu encaminho aqui para o candidato. Genês, alguma pergunta você queira fazer para os nossos candidatos? Eu gostaria de direcionar essa pergunta para o Júlio, mas ela se estende para todos também. O Júlio tem uma proposta que é a seguinte, que é a de escola integral, né? Escola integral, na rede municipal. Júlio, como se daria isso
exatamente nas periferias, contando que cada periferia da cidade de São Paulo tem as suas características, né? Visto que a gente viu recentemente, por parte do governo do estado, né, e eu conheci uma garota que ela foi uma das idealizadoras da ocupação nas escolas, né? Visto que o governador do estado ele queria fechar as escolas. Como se daria esse seu plano de escola integral, né? Ele se daria com a ideia de tirar matérias que seriam importantes, né, para a formação dos nossos jovens, tipo filosofia, história e outras matérias, né, que a gente sabe que foram propostas ser tirado pelo governo Bolsonaro, né, a gente sabe disso. Mas como se daria esse seu plano com vistas a essa atmosfera na periferia? Obrigado pela pergunta, Gênesis. Bom, a educação está sofrendo um ataque como nunca houve no Brasil, e em São Paulo não é diferente. Nós vivemos um governo neofascista, ainda que não institucional, mas na sua formação intelectual, na sua vontade, na sua expressão verbal, um governo neofascista, e nas suas ações, o tempo todo tentando diminuir o alcance da educação e da cultura na população, né? Principalmente na população periférica, que é aquela que trabalha com o ensino público, que é aquela que recebe a carga educacional do ensino público. Então, a gente tem que, sem dúvida nenhuma, todos nós de partidos progressistas, temos que combater isso veementemente, ser resistência, como o pessoal tem sido de maneira brilhante, o PCdoB também, o próprio PT, na Câmara Federal, tentando reverter essa situação, tentando barrar esse avanço de degradação da educação e da cultura no Brasil. A questão da escola integral em São Paulo, para que vocês entendam melhor quando eu falo que é necessário a escola em tempo integral, nós temos, inclusive, algumas escolas municipais que trabalham com a extensão de horário. Eles chamam de escola integral, mas não é. Mas que tem uma extensão de algumas horas a mais, deixando o aluno almoçando na escola e desenvolvendo algumas atividades posterior ao horário de almoço, por exemplo, atividades relacionadas a esporte e cultura. Só que isso é uma quantidade mínima. 1.400 escolas municipais de São Paulo, e isso é trabalhado em cerca de 100 escolas apenas. Então, a nossa intenção, o nosso projeto, e para isso é necessário verba, com certeza, e a verba ela tem que vir com um aumento da destinação de verba para a educação, que também podemos estar aprovando na Câmara Municipal. Ela visa você ter o aluno na escola o dia inteiro, entrando pela manhã, tendo suas aulas, tendo seu currículo escolar trabalhado, e à tarde, sim, trabalhar com esses alunos, cultura, esporte, filosofia, tudo isso que vai formar o cidadão, que vai trazer para ele uma independência cultural, uma independência intelectual melhor e suficiente, inclusive, para entender a política, para poder brigar, lutar e buscar os seus direitos de cidadão. Então, é na formação do cidadão, é na formação da pessoa livre e consciente que entendo que deve ser trabalhada a questão da escola integral. Podemos trabalhar o método Paulo Freire, podemos trabalhar situações específicas trazidas de outras escolas intelectuais, mas o mais importante é você ter a criança na escola, para que seus pais possam trabalhar, principalmente na periferia, porque não tem com quem deixar os seus filhos, e aí os filhos vão para a rua e aí acaba se entregando de maneira até natural a atividades não saudáveis, e isso acaba denegrindo de forma muito forte a questão da formação do cidadão da periferia. Eu entendo que a escola em tempo integral ela pode trazer uma solução excelente para esse drama, para esse problema, e vou trabalhar muito para aprovar
esse projeto para estender a todas as escolas do município de São Paulo. Obrigado, Júlio. Muito obrigado, candidato Clímaco. Uma pergunta direcionada ou a todos os candidatos? A todos. Pode fazer. Otacílio, pode responder também a mesma pergunta. Qual seria o seu direcionamento quanto a esse questionamento que eu fiz ao Júlio? Oi, está me ouvindo? Eu posso começar a responder, se o Otacílio preferir? Pode ser. Você que sabe. Para dar um tempinho também para ele elaborar a resposta. Pode ser, Otacílio? Bom, eu gostei bastante da pergunta, porque tem a ver com a pauta da educação, né? E tem a ver com a pauta de mudanças necessárias para o fortalecimento da escola. A ideia do pessoal, a ideia também da Rede Emancipa, que é o movimento que eu participo, é que a escola seja um espaço não só para os alunos e alunas estarem enquanto os pais trabalham, mas que seja um espaço de fortalecimento comunitário, que seja um espaço em que o território consiga utilizar, que o território consiga, consiga ser espaço de fortalecimento daquele bairro, daquelas famílias. Então, a escola integral, na minha visão, pode representar isso. Vocês estão me ouvindo bem? A minha imagem congelou, estou com um pouquinho de dúvida. Sim, pode continuar. Maravilha, vou continuar. Estou ouvindo, estamos ouvindo. Maravilha. Eu acredito muito, concordo com o Júlio, que a escola integral tem que ser uma opção para os bairros. Só que eu acho, companheiro, que tem que ser visto como uma opção a ser decidida pela comunidade. Né? Porque, por exemplo, em algumas comunidades existe o espaço da escola e existe no contraturno escolar um CCA ou um CCJ. Né? O CCA ou o CCJ é o centro da criança e o centro de convivência da juventude, são espaços que, enfim, funcionam no contraturno, que tem oficinas, que tem atividades físicas, que tem atividades intelectuais, que tem atividades comunitárias, e é bastante importante, né? Eu acho que são espaços fundamentais, e é importante que a comunidade possa decidir, né, o que faz mais sentido para aquele bairro. Por isso que a radicalização da democracia é importante. Por isso que as decisões tomadas localmente são importantes. Né? Existem comunidades que a escola integral vai ser a melhor opção, existem comunidades que a escola, no modelo como é hoje, e abertura de vagas em CCA e CCJ vai ser melhor. Então, eu acho que isso é bastante importante, né? E, sobretudo, é importante falar que a gente está vivendo, inclusive para essa proposta da escola integral, que a gente está vivendo um momento que a prefeitura está diminuindo o número de servidores nas escolas. Diminuindo tanto professores e professoras, quanto o próprio quadro de apoio. Né? Agente de organização escolar, a OE, então, enfim, todo esse quadro de apoio, que é importante, que está com o trabalho sobrecarregado. Inclusive, a coordenação pedagógica, toda a escola, todos os profissionais da escola estão cada vez mais sobrecarregados. Então, precisa ter mais contratação, ter mais concurso público, convocar os aprovados. Existe concurso público em aberto que não convocou para a área de educação. É importante convocar e é importante abrir mais concurso público para, de fato, conseguir garantir uma escola que seja eficiente e que seja um ponto de fortalecimento comunitário. É isso. Muito ok. Obrigado, Luana. Vamos ver se o Otacílio consegue responder também a mesma pergunta. Otacílio? Pois não. Essa questão da educação, nós temos um exemplo prático, o Douglas até participou. Aqui no Parque Peruche, tem uma escola que o apelido dela era Maloquinha. Aí, um bom tempo atrás, chegou o Valdir Romero, e o irmão do Douglas também era vice-diretor. E conversou com a nossa comunidade, porque a escola não tinha condições, era uma bandidagem, era um problema grave. Mas o pessoal que era da educação não conversava com a gente, com a comunidade do bairro. Conversou, eu fui um grupo grande, trabalhando em cima da escola, eu era presidente da escola de São Bonito do Peruche, nós levamos lá para dentro da escola aula de bateria, aula de confecção de fantasia, levamos esporte para dentro da escola, tudo. Conclusão, essa parte aqui. A escola Maloquinha, que era o Garcia Dávila, se tornou uma das maiores escolas do Brasil, com fila para aluno tentando se
estudar dentro da escola. Então, o problema do ensino na capital de São Paulo é a questão da comunidade, como a Eliana falou, abraçar a escola. Abraçar a escola. Você vê, e quem falou desse descaso com os profissionais de ensino de São Paulo, você vê, é um absurdo. O professor é contratado de março a dezembro. Dezembro é concursado, hein? Mas é contrato. Aí, em dezembro, ele se afasta, não recebe nem 13º, nem férias, nem nada, e chama ele de volta em março. Você vê, eu tenho um caso prático também jurídico, que eu entrei com unidade de segurança, o pessoal que é agente operacional escolar. Veja o absurdo desse governo do Dória. O diretor está em casa, o professor está em casa, o agente escolar que cuida dos alunos, ele obrigou a trabalhar. O cara fica na escola lá sentado, exposto ao vírus, sem o que fazer. Nós temos que entrar com melhor segurança e uma amiga minha que também é do perfil aqui da Fazenda, na LUC, nós estamos viabilizando a Associação dos Agentes Operacionais, porque é qualidade absurda do governo. Outra coisa, o ensino tem que ser integral, mas como integral? Primeira coisa, é um absurdo o pessoal dizer que educação física não é mais necessário numa escola pública. O aluno, isso é experiência própria, nossa, aqui no Parque Peruche, que é um bairro negro discriminado, o pessoal vive na rua, as criançadas todo dia abordado por policiais, tudo. Nós levamos a comunidade para dentro da escola. Aqui o Douglas lembra disso aí, nós fizemos aqui uma coisa sui generis. Nós fizemos o desfile de 7 de setembro, as 4 escolas do bairro disputando o desfile em ritmo de samba, bateria de samba, desfile de samba, fantasia, para ver qual era a escola que levava o título de campeã do Parque Peruche. E agora a escola, pessoal, de manhã é estudo, à tarde é esporte. Esporte e trabalhos lúdicos. E faz aqueles jogos de escola contra escola, disputa vôlei, basquete, futebol. Então, o aluno pega amor pela escola dele, a competição esportiva traz amor, traz saúde para a escola. Então, nossa intenção é 2 coisas na Câmara Municipal. Primeiro, resolver esse problema dos contratos provisórios do professor que é concursado e trabalha de março a dezembro, e volta em março e não recebe seus direitos trabalhistas. E outro é levar o esporte para dentro da escola oficialmente, campeonato oficial das escolas municipais de São Paulo, zona por zona, categoria por categoria, modalidade por modalidade. Isso aí tem que ser o objetivo de uma lei municipal. Quem conhece periferia é nós, que estamos aqui, que é a liderança comunitária, e sabe como funciona aquela sua comunidade. Cada comunidade tem seu perfil próprio. Aqui no Parque Peruche nós somos um bairro de esportistas, dos 3 maiores esportistas do Brasil, do Peruche, o outro é o Pelé de Três Coração, os outros do céu do Parque Peruche é Éder Joff e Ademar Ferreira da Silva. E aqui não tem 1 milímetro de esporte. Nós estamos lutando para o Parque Público do Parque Peruche há 40 anos, que dá para sair 2 campos de futebol ali, e até hoje não conseguimos resolver. Esse plano diretor não avançou nada na questão dos parques públicos. Eu sou um dos coordenadores da Rede Novos Parques São Paulo, não avançou nada. Então, nós candidatos progressistas, que conhecem a periferia, nós temos que fazer uma bancada forte na Câmara Municipal e resolver esse problema de São Paulo. A periferia tem que tomar conta de São Paulo, porque nós somos fortes, nós temos a maioria dos votos. Esse pessoal não liga para nós, precisando fazer nossas políticas públicas, educacionais, etc., não anda. Muito bem, obrigado aí pela sua participação, Tacílio. Eu vou só ler 2 comentários aqui. Um é da nossa querida amiga Eliane Alves, que está aqui acompanhando a live, e ela comenta o seguinte: Luana reencanta a política. E tem um outro comentário, que é do Antônio Carlos Andozio, que eu acho que o Otacílio já respondeu, né? Gostaria que o Otacílio falasse sobre o projeto que ele tem para Casa Verde e região norte. Acho que você já comentou isso, né, Otacílio? Comentamos sobre o projeto da Casa Verde específica. E acho que já está contemplado. Se quiser colocar alguma coisa, tranquilo, mas já acho que está contemplado essa pergunta dele. Ótimo. Theo, tem mais alguma pergunta específica para algum candidato ou para todos? Eu tenho uma pergunta para todos, né? Relacionada à questão da mobilidade, né? A gente conversou
sobre a questão do plano diretor, né, que também envolve um pouco desse aspecto, mas mais especificamente desse assunto que é tão caro, né, para todos nós, a gente ainda não abordou, né. A gente sabe que nas administrações da Luiza Erundina, da Marta e do Haddad, a gente observou algumas melhoras, né, relacionadas à questão da mobilidade urbana, implementação de corredores exclusivos, modernização de frota, implementação de ciclovias, bilhete único, regulamentação de transporte por aplicativo, etc. Né? No entanto, a gente sabe que desde a gestão, né, do Dória, Covas, né, sobretudo nas periferias, né, os cidadãos estão enfrentando cada vez mais dificuldade aí relacionadas à locomoção, né? A gente sabe também que a posição do Celso Russomano contra os motoristas aí de APP. Então, eu queria saber quais são as propostas que vocês têm em relação às políticas de mobilidade urbana na nossa cidade, sobretudo nas áreas periféricas. Bom, eu posso começar respondendo, vamos inverter um pouco a ordem, se me permitirem. Bom, eu tenho Claro. uma preocupação muito grande com essa questão da mobilidade, porque eu vejo uma dificuldade muito grande de solucionar isso de forma definitiva, uma cidade que não para de crescer, uma cidade que não para de multiplicar pessoas e veículos. Então, penso que a melhor solução para a gente trabalhar a mobilidade de São Paulo a mobilidade em São Paulo, passa não só pela questão veicular em si, metrô, monotrilhos, corredores de bicicletas, né, as ciclovias, a questão do tão discutido rodízio de carros, enfim, são várias e não param de ser adotadas medidas buscando a solução para esse problema que, no meu entendimento, é um enxugar gelo, porque você está criando situações, mas o problema não para de crescer. A população cresce, a cidade se expande, e o problema da mobilidade urbana continua sendo o cerne do problema, continua sendo um só. A pessoa tem que sair da periferia, que fica a quilômetros do centro da cidade, para trabalhar no centro. É sempre essa a questão. O problema é esse, só ver a linha de trânsito como funciona. Pega a Radial Leste de manhã, por exemplo, que traz o pessoal do extremo leste da cidade para o centro, e ela vira simplesmente um tapete de carro. Isso acontece na Zona Sul, acontece na Zona Norte, na Avenida Brasleme, na Avenida... enfim, na freguesia do Ó, acontece em todo lugar. Penso que a maneira de caminhar para uma solução, para amenizar este problema de forma definitiva, é você tentar, e aí passa inclusive pelo plano diretor que a gente estava conversando, fixar a pessoa que mora na periferia, lá na periferia, que ela consiga desenvolver suas atividades escolares e de trabalho lá na periferia. E aí passa por um gerenciamento maior, por uma verdadeira revolução no aspecto da distribuição de empresas na cidade de São Paulo. A gente precisa enfrentar isso de maneira muito séria e caminhar, porque não é algo que se reforme e que se modifique e que se resolva em um mandato de 4 anos. Isso é algo para se trabalhar para a vida inteira. Então, eu acho que passa essa situação da mobilidade, além de todos os outros aspectos, de todas as outras ações em termos de melhorar o transporte público, mas tentarmos mudar esse corredor, esse trânsito de periferia para o centro em termos de buscar o trabalho, em termos de ir trabalhar no centro. Então, eu acho que a gente tem que procurar desenvolver a periferia, desenvolver os bairros mais distantes
em empresas, em indústrias, enfim, naquilo que for possível para empregar as pessoas lá e as pessoas possam trabalhar perto da sua casa. E eu falo dessa experiência por mim mesmo. Eu morei a vida inteira na Zona Norte de São Paulo. Vila Maria, na Rua Curuçá, depois na Rua Belisário Pena. Quem conhece a Vila Maria sabe do que estou falando. E de 6 anos para cá, quando nasceu a minha filhinha, a Bia, para quem eu mando um beijo enorme, eu precisei mudar e vim morar mais próximo do meu trabalho, que fica aqui na região da Paulista. Então, se eu tivesse condição de trabalhar lá no bairro, se aquilo que desenvolvo, se o meu trabalho de advogado, se os meus clientes estivessem lá, eu não precisaria fazer essa migração. Então, a gente tem que pensar numa cidade mais igual, inclusive na questão do desenvolvimento econômico. Muito obrigado. Bom, obrigado, eu me sinto Júlio. muito contente. Luana? Desculpa. Imagina. Bom, com primeiramente você. me sinto super contemplada pelo... Beleza. O que o Júlio falou tá excelente em relação ao programa mais de longo prazo. A gente que é do PSOL, a gente tem ideias bastante similares, porque é isso, né? A periferia que mora, às vezes, a dezenas de quilômetros do centro, tem que se deslocar, porque não tem distribuição de empregos, não tem distribuição de equipamentos de cultura, não tem distribuição de comércio. Então, é muito complicado isso. Para além disso, né, já que ele já colocou esse aspecto que eu acho fundamental, vou falar sobre a questão do transporte em si. Eu acho que existe uma complicação muito grande que temos um transporte privatizado com pouca transparência e pouca democracia. Por que eu digo isso? A gente tem a SPTrans, que é a empresa de transporte de São Paulo, tem as concessionárias por bairro, Santa Brígida, Gato Preto, tem um monte, que são as que têm contrato com a SPTrans e que fazem ali o transporte em cada região. O que acontece, e tem o subsídio da prefeitura que passa para essas empresas para baratearem, né, o transporte. O que eu acho? Eu acho que, primeiramente, tem que aumentar o subsídio da prefeitura, porque precisa garantir diminuição da tarifa e, principalmente, zerar tarifa, ou seja, passe livre para desempregados e desempregadas, estudantes, aos domingos, né, e mães, mulheres com crianças. Isso é um compromisso que o pessoal tem, só que, para aumentar o repasse da prefeitura para as concessionárias de ônibus, precisa fazer o seguinte: precisa abrir as planilhas da SPTrans com as concessionárias. Isso é um ninho de vespas, é um vespeiro que ninguém quer mexer, porque todo mundo sabe que tem problema se mexer com isso, se mexer com contratos de empresas de ônibus, se mexer com que é a planilha da SPTrans, só que precisa fazer isso. Precisa fazer isso porque não dá... Estão me ouvindo, pessoal? Tranquilo? Porque não dá para a população de São Paulo... Estamos ouvindo. Maravilha. Não dá para a população de São Paulo pagar, a população ganha R$ 988, pagar, né, por puro esquema. Não dá para a população de São Paulo continuar pagando mais do que deveria pagar, porque a gente não tem transparência nos gastos, na planilha de gasto das SPTrans com as concessionárias. Então, essa é uma questão que a gente vai mexer. Não vamos deixar passar, esse ninho de vespa vai ter que ser mexido, entendeu? E esse é um compromisso que a bancada combativa do pessoal tem e vamos ter. Para além, então é isso. Aumentar o repasse da prefeitura para garantir a diminuição da tarifa e zerar a tarifa em alguns casos, a princípio, né, como eu falei para vocês, mães com crianças, desempregados, aos domingos, estudantes. E também a gente tem que fortalecer a articulação entre as modalidades de transporte. Claro, metrô é estadual, CPTM é estadual, tudo bem. Mas é possível a gente melhorar a articulação com esses transportes e é possível também a gente aumentar a malha de ciclovias. Isso é muito possível. Né? Claro que não dá, a depender, também não vou achar. Eu já morei no Grajaú. Eu sei o que é, né? Gente que ia do Grajaú até o centro de bicicleta. São raríssimos as pessoas que fazem isso. Mas, apesar de ser mais raro, tem que ter, sim, opções de bicicleta na periferia. Obrigado, Luana. O Tacílio? Eu não sou um experto em mobilidade urbana, mas eu, como cidadão que usa o transporte público e tudo, eu tenho meu entendimento sobre a questão. Primeira coisa é o que falou o nosso querido camarada do pessoal. É o emprego perto da residência. Porque vocês veem, São Paulo não é uma cidade só, são dezenas de cidades. Tem gente que está lá no Grajaú que nunca viu na cidade, não conhece a cidade de São Paulo, talvez não venha nem na Paulista. Então, tem que priorizar
essa questão da mobilidade urbana dentro do território que o cara vive, tentando levar o emprego, levar o estudo, levar as faculdades, tudo dentro daquele território para que não precise atravessar a cidade. E outra questão também importante é como eles tratam o cidadão, o passageiro, porque foi na época da Erundina, os empresários de transporte recebia por quilômetro rodado. Agora, para quem recebe passageiro, então eles topem o ônibus e que o vírus pegue quem quiser pegar. Eles não têm preocupação com o cidadão que usa o ônibus. Outra coisa que a Dona falou que é importante, que tem que ser feita a primeira atitude do prefeito progressista que vai assumir, eu tenho certeza que nós vamos ganhar essa parada na cidade de São Paulo, é estatizar o transporte, pessoal. Esses caras de São Paulo são tudo malandro, tudo malandrão. É um absurdo esse subsídio ao transporte de São Paulo. Esse subsídio ao transporte de São Paulo dá para fazer muitas coisas na periferia, inclusive a questão da moradia, etc. É muito dinheiro que vai para esses caras e não tem controle nenhum. Tem que estatizar, tentar levar o emprego perto da casa do cidadão e, se for o caso, pagar por quilômetro rodado, não por passageiro. Esses seriam os primeiros atitudes que eu tomaria se eu tivesse poder para fazer isso como vereador. Obrigado, Tacílio. Eu gostaria de colocar aqui alguns comentários que estão subindo aqui na tela. O Rafael Moreno, Parque Peruche presente. Então, um abraço aí para o Rafael Moreno e toda a galera aí do Parque Peruche. A Eliane Oiá, Brasilândia presente, é isso aí. Brasilândia aqui presente. Então, um abraço para a Eliane. Para Elaine. Elaine é irmã do Theo, né? E a Eliane Alves, que já comentou, ó, Luana reencanta a política. É isso aí. Eu tenho uma pergunta, e eu gostaria de direcionar a todos os candidatos, que é o seguinte: o vereador, ele não apenas legisla, né? Ele também participa da vida do executivo no dia a dia, ele também participa das comissões, e a gente vê que tem candidato em algumas comissões aí que fala, mas o que esse camarada está fazendo nessa comissão, né? Vocês três, se eleitos, vão renovar a bancada de vereadores, né? Vão renovar. Quais são as forças, né? Quais ações que vocês terão com relação ao executivo ou a participação, de repente, numa comissão? Eu gostaria que vocês explanassem um pouco isso. Júlio? Posso sim. Bom, eu sou advogado de formação, né? Há 26 anos advogo na área criminal, tenho um mestrado, enfim, fiz algumas especializações, então pretendo colaborar, se eleito for, se Deus permitir, e vocês votarem em mim, vocês que estão nos assistindo, colaborar com a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara de Vereadores, que é uma comissão importantíssima porque ela avalia justamente o enquadramento de um projeto de lei perante as demais leis do sistema jurídico brasileiro e, principalmente, avalia se ela está de acordo com a nossa Constituição Federal, que é a nossa lei máxima, que é a nossa principal referência jurídica e que deve ser respeitada por todas as demais leis que vêm abaixo dela, tanto leis federais, como leis estaduais, como as leis municipais. E os decretos também que são emanados pelo poder executivo, eles têm essa submissão, essa fiscalização da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara de Vereadores. Então, eu pretendo, se eleito e se aprovado, porque isso passa por uma aprovação de colegiado, né, para que você possa participar do colegiado, a indicação do partido, enfim, de uma distribuição de cadeiras que faz ter um peso maior ou menor para cada comissão, eu pretendo participar da Comissão de Constituição e Justiça.
seria uma maneira de eu colaborar com o meu conhecimento de uma vida toda de advogado. E eu queria aproveitar o gancho rapidamente para falar sobre os ataques que a nossa Constituição Federal vem sofrendo nos últimos 3 anos, né? Desde que o golpe contra a presidente Dilma se instalou no país e foi tirada do poder de maneira sorrateira e antidemocrática, nós temos tido ataques de toda a ordem contra a Constituição Federal, contra o sistema jurídico brasileiro. Isso é muito grave e muitas pessoas não percebem a gravidade disso e acabam, né, na ânsia de se fazer justiça, entre aspas, apoiando situações que vai nos levando cada vez mais para uma perda de civilidade. O Brasil está perdendo civilização. O Brasil está caminhando realmente para um estado de trevas cultural, de trevas de civilização. A gente precisa estar muito atento a isso e temos que ser resistência para não permitir que tantos avanços conseguidos após a ditadura militar, com a nossa Constituição de 88, a nossa Constituição cidadã, se esvaire pelas mãos desses neofascistas que aí estão querendo acabar com a democracia no Brasil. Obrigado. Obrigado, Júlio. Luana? Excelente a pergunta, né? Eu acho que as comissões são espaços que são importantes para o andar legislativo, né? São necessários para os projetos de lei passarem, para ter, né, enfim, todos os ritos que precisam ter. Mas eu queria falar para vocês antes que é muito importante que a população saiba o que é uma comissão, por exemplo. Por hoje, não tem nas escolas, nos cursinhos, nos centros de juventude espaço para a juventude, para a população em geral, entender como é que funciona um projeto de lei, por exemplo. Como é que tramita um projeto de lei, por exemplo. É um tipo de informação, é um tipo de saber que é necessário, que a população não tem acesso. Então, é muito importante que, primeiramente, as pessoas saibam sobre isso, que se fale nas escolas sobre isso, que se diga à população como é que isso funciona, porque é parte de uma cultura cidadã, e que as pessoas, além de saberem como funciona, tenham formas de intervenção. Então, uma comissão legislativa da Câmara é muito importante, mas ela também deve dividir poder com o Conselho Participativo. Tem que dividir poder com colegiados mais abertos. Então, tudo isso é muito importante. Eu, como vocês sabem, sou psicóloga, né? Não sei se cheguei aqui a falar, não sei se, acho que deve ter tido um momento de apresentação inicial. Sou psicóloga, trabalhei no SUS. Enfim, por isso, obviamente, acaba que eu vou ter uma familiaridade com a Comissão de Saúde, né? É algo que eu pretendo estar, né? Estou com um grupo de profissionais da saúde que estão apoiando essa candidatura, né? Sou uma candidata que vim de movimento popular, mas também vim da ponta do serviço de saúde, sei o que é atender uma pessoa depois de 6 meses de fila de espera, sei o que é estar com profissionais de saúde tendo que cumprir meta e ter a população de um lado e a UES de outro lado te pressionando. Então, acaba que eu tenho uma familiaridade com esse tema e pretendo não só ser uma vereadora que vai estar lá na Comissão de Saúde, mas dividir essa possibilidade de poder que eu tenho com as minhas colegas e meus colegas profissionais da área, usuários do Sistema Único de Saúde e também gestores, para a gente conseguir ter uma gestão mais participativa, né? Também, por ser mulher preta, pretendo fortalecer a Comissão de Políticas para Mulheres, né? Que hoje é uma comissão que muitas vezes é protocolar, então só passam projetos, não tem poder real, é uma comissão que é muito esvaziada de poder, muito esvaziada de possibilidades de intervenção, então eu pretendo também fortalecer esse espaço, né? Eu acho que é algo que é muito necessário, convido todo mundo também para aproveitar, para conhecer essa candidatura, né? Sou uma candidata mulher, negra, feminista, trabalhadora da saúde, educadora popular, né? E não vou sozinha. Vai ter ali meu rosto na urna, minha cara na urna, mas é um processo que é coletivo. É um processo que tem mais gente do cursinho popular que eu participo, tem mais trabalhador da saúde, tem mais feministas, tem mais gente do movimento negro, e é importante também fortalecer esses movimentos na Câmara, não para ficarem parados na Câmara, mas para a gente utilizar aquele espaço como ponto de fortalecimento de lutas. Ok, obrigado, Luana. O Tacílio? Essa questão de comissão é uma coisa bem emblemática. Como o Quilo que foi aqui também é colega meu de profissão, eu sou procurador federal aposentado. Trabalhei 35 anos na Advocacia Geral da União e nas casas populares aqui da minha região. Mas a questão de você ser eleito vereador,
tem que entender o que um vereador pode fazer de útil para a cidade de São Paulo. Sabe-se como que funciona a Câmara. O prefeito, tendo maioria, ele deita e rola. Ele loteia a Câmara Municipal, dá uma subprefeitura para um vereador, dá uma subprefeitura para outro vereador, e o vereador, com comissão, sem comissão, etc., vai fazer o que o prefeito manda. O que nós temos que mudar, nós aqui, que eu tenho certeza que vai eleger muita gente do campo progressista, é mudar esta questão dentro da Câmara Municipal. Senão não anda nada. Eu, por exemplo, luto há 40 anos para os parques públicos, para o evento nosso aqui específico. Luto há muito tempo pelo meio ambiente, luto há muito tempo pela qualidade de vida de São Paulo, principalmente na questão esportiva, principalmente na questão de uma coisa importante que a cidade de São Paulo não dá o devido valor, que é o futebol de várzea. Nós temos aqui em São Paulo os 5 mil times de futebol de várzea. Essa pandemia provou como é forte o futebol de várzea. O futebol de várzea movimenta uma média de 20 mil cada time durante o ano, movimenta R$1 bilhão na cidade de São Paulo, dando emprego para milhares de pessoas. Na pandemia, o futebol de várzea arrecadou 1.000 toneladas de alimento. Tem quebrado aí que a única entidade organizada é o futebol de várzea, alimentou muita gente e nas periferias. E eu falo isso dentro do âmbito político do futebol de várzea, que a gente está tendo politizar, que é muita gente, são milhões de pessoas que têm esse único lazer em São Paulo, que é lazer da periferia, o futebol de várzea. Futebol da periferia. Eu estou tentando organizar esse pessoal para fazer uma bancada forte, porque a várzea pode eleger muita gente dentro de São Paulo. E o pessoal estão acabando os campos de várzea de São Paulo para especulão imobiliário está acontecendo. Então eu vou me preocupar com essas coisas do dia a dia, da prática que eu tenho de dezenas de anos, não vou me preocupar muito com comissão, porque comissão vai depender muito da maioria, do que entende o prefeito. Essa questão da subprefeitura de São Paulo, que é um absurdo, o subprefeito tem que ser eleito pelo povo, o subprefeito tem que ser da região, tem que ter título de eleitor da região, morar na região. Na subprefeitura da Cada Vez, o subprefeito mora em Santos, teve uma enchente aqui, não sabia nem onde estava que era enchente. Passou 8 subprefeitos de São Paulo, nós temos que fazer eleição para subprefeito. Essas coisas que vai me preocupar, essas questões práticas. Eu não vou me preocupar muito com comissão, não. Tranquilo. Muito bem, obrigado, Otacílio. Eu aproveito aqui para ler alguns comentários finais do Gabriel Henrique Ribeiro, Sapopemba também na escuta. Um abraço então para a galera de Sapopemba. O Rafael Moreno, procurador federal aposentado, doutor Otacílio, sempre na luta pela manutenção dos campos de várzea que você falou aí, Otacílio, e o Givanildo Silva, juntos com o Otacílio. Então, galera aí participando bastante conosco. Para você que chegou agora, você vai poder ver essa live na íntegra depois, na página do Super Bate-Papo. Nós estamos com 1h17, nós chegamos ao final da nossa live aqui. Eu gostaria que os nossos candidatos e candidata fizessem as suas considerações finais. Depois eu vou conversar aqui para os nossos colegas comunicadores, o Theo e o Geneis, para também fazer as considerações finais dessa live. Então, começo aqui com você, Luana. Bom, primeiro eu gostaria de agradecer o espaço, o convite, a conversa. É sempre muito importante conhecer lutadores de outras áreas da cidade. Eu moro na região do Butantã, já morei na região do Grajaú, né? Fiquei bastante feliz de conhecer o Otacílio, o Júlio, já conhecia por ser do meu partido, mas feliz de reencontrar. Queria dizer que é muito possível, só para finalizar, a gente virar o jogo aqui em São Paulo. Queria dizer para vocês o seguinte: essa cidade é uma cidade que pode iniciar um processo de resistência contra esses neofascistas que estão no poder. A gente pode iniciar, a partir de São Paulo, uma força contra essa cambada de assassino, de genocida, de gente que corta direito, contra, né, a gente pode iniciar aqui em São Paulo esse processo. O Guilherme Boulos está com 13%, já algumas pesquisas indicam 14%, sendo que o pessoal tem 17 segundos de televisão. Todo mundo estava dizendo que assim que começasse o período do tempo de televisão, o pessoal ia derreter, ia começar a diminuir nas pesquisas, só que não está diminuindo nas pesquisas. Então, queria falar para vocês que é possível levar uma candidatura progressista das lutas, dos movimentos sociais, para o segundo turno, para enfrentar esse Bruno Covas que está aí há tanto tempo.
ou a sua turma está há tanto tempo, né? A sua família, o seu partido está há tanto tempo sugando do povo pobre, do povo da periferia. Então, eu queria colocar isso para vocês. Essa candidatura, a minha, também é uma candidatura da Rede Emancipa, de trabalhadores da saúde, de mulheres feministas, porque a gente quer na Câmara Municipal ter uma expressão das nossas lutas. Então, convido vocês para virem com a gente. Queria muito agradecer aqui o espaço. Enfim, gostaria de ir presencialmente aí algum dia, né? Mas é muito triste essa pandemia, porque não dá para a gente se encontrar, trocar ideia, ver o bairro. Mas espero que no segundo momento, quando isso passar, eu consiga estar aí presencialmente. E é isso, grande abraço, gente. Meu número é 5505, minhas redes são Luana Pessoal. Obrigado, Luana. Clímaco. Bom, primeiramente eu quero agradecer o espaço, a todos vocês que estiveram conosco, conversando, trocando ideias, amadurecendo propostas, pensando em uma São Paulo melhor. Uma São Paulo melhor para quem? Para todos. É muito triste ver algumas pessoas condenarem os progressistas porque são assistencialistas, porque se preocupa com os mais pobres de maneira clara, de maneira eficiente, de maneira firme. Eu não consigo contemplar uma sociedade feliz se apenas uma parte dela é feliz. Eu sou do interior da Bahia, vim para cá com 14 anos de idade, fugindo da seca do sertão, buscando uma melhor oportunidade nessa cidade que abraça todos de maneira tão generosa, mas que, ao mesmo tempo, nos mostra o quanto é cruel a desigualdade social nesta mesma cidade. A cidade mais rica do Brasil, a cidade que tem 70 bilhões de orçamento anual, a cidade que tem as casas e as mansões e os prédios mais lindos e a cultura mais aperfeiçoada e a melhor comida, mas que, ao mesmo tempo, tem a maior miséria, pessoas morando embaixo de viadutos. Eu volto para minha cidade, às vezes, para ver a minha mãe, ver meus irmãos lá no interior da Bahia, e tenho a alegria de ver que é uma cidade que não tem ninguém morando na rua. É uma cidade pobre, mas ninguém mora na rua, ninguém reside na rua, ninguém sofre o frio e o calor do calçamento da rua. Eu coloco a minha candidatura pela primeira vez a vereador por São Paulo, buscando de todas as formas e com todas as forças diminuir essa desigualdade, combater essa miséria que tanto nos agride. Na periferia, no centro da cidade, debaixo dos viadutos, as pessoas sofrem fome, frio, desproteção de toda a ordem. E com essa pandemia, tudo isso se agravou muito mais. Eu espero poder estar, a partir de janeiro de 2021, na Câmara Municipal de São Paulo, lutando por essa questão, para diminuir essa desigualdade. A minha principal proposta são as frentes de trabalho, que vai empregar as pessoas da periferia através das subprefeituras. Essa é a minha bandeira. 50 mil famílias vão estar empregadas a partir do ano que vem, se, junto com o Boulos Erundina, nós chegarmos ao poder. Eu conto com vocês. Isso é só o começo de uma virada total na estrutura social dessa cidade, tão desigual. O meu nome é Júlio Clímaco. O meu número é 50211. 50211. Eu tenho esse número em homenagem a Luiza Erundina, que é a minha inspiração, a minha grande amiga, Luiza Erundina. O número dela é 5021 para deputada federal. O meu é 50211. Um grande abraço a todos vocês. Muito obrigado pelo espaço. Obrigado, candidato. O Tacílio, é com você?
Vocês sabem que quando São Paulo fez 450 anos, a American Airlines fez uma propaganda nas grandes empresas de São Paulo e do Brasil e colocar se São Paulo fosse o mundo. Estava lá Moema, Alemanha, Bom Retiro, Israel, Moca, Itália, isso aí estava lá embaixo, assim, lá na África, estava lá na África, na localidade da Nigéria. Parque Peruche. Nós somos o maior bairro negro de São Paulo. Eu tenho orgulho de ter nascido aqui. Vivo aqui. Estudei com muito sacrifício, com muita gente aqui, me formei. Graças a Deus, eu criei minha família aqui no Parque Peruche, aqui moro, daqui eu vou morrer e vou para Cachoeirinha, no Teotuba. Porque aqui é meu lugar. E como todo mundo que é da periferia, todo mundo está na luta para mudar São Paulo, cada um tem uma história na sua periferia. Então, gente, escolha um candidato da sua periferia e vote no candidato da sua periferia. Porque a periferia mostrou nessa maldita pandemia a fortaleza da periferia. A periferia é forte, não depende de nenhum bacana, da classe dominante. A periferia tem condições de tomar conta de São Paulo. Votem nos candidatos da periferia progressista de esquerda, gente de luta, igual nós aqui estamos fazendo essa live aqui. Vote num prefeito progressista. A periferia tem condições de mudar a história da capital de São Paulo, tem condições de mudar a vida das pessoas periféricas de São Paulo. Vote em qualquer um da sua queimada que seja progressista e da sua periferia. E se quiser votar de mim, é um motivo de orgulho para mim. Meu número é 6502, do Tarcísio Ribeiro, direto do Parque Peruche, terra dos sambistas e esportistas. Um abraço a todos. Muito bem, obrigado, Otacílio. Eu convido aos comunicadores Genês e Theo que façam suas considerações finais também desta nossa live de hoje. Genês. Queria agradecer a todos os candidatos, né, que se disponibilizaram a compartilhar conosco aqui as suas visões, seus projetos, né. Muito obrigado. E a ideia da gente ter feito essa entrevista é justamente trazer à consciência tanto dos candidatos que tem um direcionamento mais ao centro, com os candidatos da periferia, é que houvesse essa união, né? Porque o que a gente quer? A gente quer bancada lá na Câmara para que a gente possa aprovar os projetos que venham de encontro aos interesses da periferia também, já que a periferia vai ao encontro do centro, né? São os trabalhadores que vão lá, vão ser explorados e tudo mais. E esses candidatos que a gente traz para fazer esse debate, né, essa entrevista, eles vão absorver essa consciência de periferia. Muitos, eu sei que são de periferia, né? O Otacílio é de periferia, a Luana também, né, disse que morou na periferia, né? Mas, assim, trazer uma bancada com candidatos que, mesmo que sejam de centro, tenham essa visão, esse olhar carinhoso para a periferia, né? Porque a periferia sofre, né, gente? A periferia é explorada, a periferia foi a grande sofredora nessa pandemia, né? Então, assim, que esses candidatos que vão formar bancada lá na Câmara, que se unam, né? Façam as suas comissões lá, e tragam esses benefícios para a periferia também. Essa era a ideia, e a gente espera que a periferia tenha conhecido vocês. Muito obrigado, Genês. Theo, é com você? Gostei muito de ter participado aqui do bate-papo. Otacílio, você é um figuraça, hein, meu? Gostei muito de conhecer você aí, sua vinculação com o samba, defensor do futebol de várzea, um cara bem nossa periferia raiz aí. Espero muito que você esteja na Câmara aí no próximo ano. Clímaco é Zona Norte, né? Ele veio da Bahia, foi para a Zona Norte, depois veio para o centro, né? Eu costumo dizer que eu sou baiano, apesar de ter nascido aqui, mas meu pai é da Bahia. E morei 35 anos na Zona Norte, assim como o Clímaco, estou morando agora na região central, por conta de ser mais próximo ao trabalho. Eu espero muito que, né, a Câmara tenha um advogado de categoria como você para estar nos representando lá. Luana, né, pessoa, um prazer conhecê-la, né, uma lutadora aí
da nossa periferia, veio do Grajaú, né, pessoa engajada aí na questão da saúde. Você vai ser muito importante aí para ajudar o Boulos a fazer um bom governo aqui, a partir do ano que vem, a gente ajudar a construir conjuntamente um plano diretor. Eu sou da periferia, né, e atualmente eu moro aqui na região central, né, até convido vocês, né, o ano que vem, quando assumirem aqui na Câmara, né, eu tenho vista para a Câmara aqui meu pequeno apartamento, estúdio que eu moro, então vocês podem vir aqui conhecer pessoalmente a mim e minha companheira, tomar um cafezinho, vai ser um prazer tê-los como representantes da nossa cidade o ano que vem. Espero que esteja uma grande bancada do PCdoB, dos bons quadros aí do PT, e que o PSOL arrase, né, consiga muitos votos. Parabéns a todos, sucesso e vamos à luta. Muito bem, obrigado, Theo, e obrigado a você, amigo internauta, que esteve conosco nessa live até agora, live transmitida pela página do programa Super Bate-Papo. Agradeço também ao Douglas, que muito gentilmente cedeu a página para a transmissão e também participou aqui ativamente na técnica da live, né, na transmissão especificamente. Então, o nosso tema hoje foi do centro à periferia, um olhar sobre a nova bancada dos vereadores de São Paulo, contou com a presença de Luana Alves, do PSOL, Júlio Clímaco, também do PSOL, e Otacílio Ribeiro, do PCdoB. Desejo a todos os candidatos e candidata boa sorte nas eleições, e para você que esteve conosco participando, esse aqui é um espaço democrático, né? A Constituição Federal assegura o direito à livre comunicação, e é muito importante para que você forme opinião e possa escolher o seu candidato, a sua candidata. Então, obrigado a todos e tenham uma ótima noite e acompanhem o processo político. Obrigado.